Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao Falando Umbanda. Eu sou Marcos de Oxalá, dirigente da tenda de Umbanda, ou Ogum Guerreiro do Oriente, em Realengo. É um prazer imenso tê-los aqui mais uma vez. E antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu peço que vocês possam compartilhar, curtir, dar seu like e que vocês possam assim espalhar um pouco da nossa Umbanda por todos os lugares que forem. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o poder da oração. Eu acredito que no século XXI, e eu tenho observado isso, muitas das pessoas, por serem muito imediatistas, não conseguem entender o valor da oração. E se nós olharmos por todas as religiões, por todos os credos, nós vamos ver que a oração é parte integrante e diria até mais, parte importante de todo o ritual e de toda a vivência religiosa. É bom lembrar que oração, a reza, a prece, não tem só o ato de repetir palavras, é sentir todas essas palavras. Eu venho de uma família católica, então vocês devem imaginar que eu aprendi tudo o que vocês possam ter em mente em relação às orações do catolicismo, a reza do terço, as ladainhas, tudo. E a minha falecida avó, que eu agradeço imensamente, pois foi ela que me ensinou a rezar, me ensinou esse caminho que eu considero maravilhoso e importante, que é da oração. Bem, ela me ensinou a entender Deus através da oração. Mas quando a gente é novo, jovem, é muito difícil. Mas eu dizia à minha avó, mas eu tenho que ficar repetindo as palavras. Ela dizia, rezar é sentir Deus. Ela dizia que rezar é estar perto de Deus. E eu achava aquilo muito difícil. Mas eu fazia, colocava a minha fé infantil, a minha fé da juventude, de que eu tinha que rezar, de que eu tinha que praticar, e praticava. E aprendi a gostar de verdade, a me sentir bem, muito bem, quando eu estou em oração. Eu digo a vocês, eu rezo quando eu estou triste, eu rezo quando eu estou alegre, eu rezo para agradecer, eu rezo para pedir. Eu tenho esse hábito, quando eu estou muito nervoso, muito preocupado, eu costumo ir para um canto e fazer as minhas orações, que para mim são muito importantes. E o tempo passou e eu digo a vocês, eu não fui criado dentro de um berço umbandista, eu fui criado dentro de um berço católico, mas que me deu base para que eu pudesse entender um pouco mais lá à frente a Umbanda. As orações, as rezas, o entendimento, a necessidade que existe. Rezar é estar perto de Deus, já dizia minha avó. Mas rezar como? Apenas repetir palavras? Apenas pegar umas letras e eu repetir? Não. Rezar é você sentir cada palavra. Rezar é você entrar em sintonia. Todas as religiões, como eu disse anteriormente, praticam alguma oração. Tem alguma oração em sentido, seja um mantra dos orientais, que é, na verdade, uma oração que você se repete várias vezes, como o terço, que você repete a Ave Maria, o Pai Nosso, com o objetivo de quê? De você entrar em sintonia. Nossa mente é muitas das vezes parecida um macaco, está sempre em movimento. E muitos precisamos trazer a mente para um equilíbrio. E essas orações são utilizadas para isso, para que possa ser uma rédea, onde eu possa assim, dominar esse cavalo brabo, que é a nossa mente, esse macaco desembestado, como diz os antigos, para que possa serenar e eu entrar em sintonia com Deus. E com o tempo, quando eu passei para a Umbanda, quando eu assumi a Umbanda com 13 anos de idade, quando eu fui levado, porque eu digo a vocês que eu não entrei na Umbanda pelo amor, eu entrei na Umbanda pela dor. Hoje eu amo a Umbanda. Hoje eu não gosto da Umbanda, eu amo a Umbanda. Porque se a gente gostar, a gente abandona. A gente tem que amar de verdade.
diante de todas as adversidades, todas as dificuldades, todos os problemas. Amar é o que faz a gente entender a necessidade de tudo e o porquê de tudo. E aí, quando eu entrei na Umbanda, quando eu fui levado para a Umbanda, pois, como eu disse anteriormente, eu fui levado pela dor, com muitos problemas, muito jovem, na verdade, criança, 13 para 14 anos de idade, muito jovem, fui levado e escutei daquela que seria minha iniciadora: tem que rezar mais, menino, você precisa estar mais em oração. E aí eu me perguntava, mas por que rezar mais? Eu tenho que repetir tantas vezes? E ela, mais uma vez, com a paciência que ela tinha, ela sempre explicava que rezar era estar próximo dos orixás. E aí eu comecei a entender que a minha avó católica dizia que rezar é estar perto de Deus. E aí hoje eu entendo, depois, com a minha mãe de santo, que seria minha mãe de santo, de que rezar era estar perto dos orixás. E aí eu juntava as duas, estar perto de Deus e dos orixás. E até que conheci vovó Maria Conga. E uma vez eu perguntei a ela o que seria a oração, o que seria a reza. E ela dizia que a oração era uma ponte que ligava a Deus. Era uma ponte que nós colocávamos todo dia uma pedra para que a gente pudesse chegar até Deus. E que Deus ficava muito feliz, que os orixás ficavam muito felizes quando nós rezávamos de coração. Não era só apenas repetir as palavras, mas quando sentíamos de coração. Se pegássemos uma oração de um determinado santo, orixá, e lêssemos, era só ler. Mas quando eu sentia cada palavra, quando eu esquecia do mundo e criava aquela ponte, aquilo era uma oração verdadeira, querida por Deus e pelos orixás. E aí eu fui vivenciando isso, aprendendo, trabalhando esse gosto que eu já tinha antigamente. Muitos me consideram bem velho, porque dizem que as rezas são dos velhos, os velhos que rezam mais. Porque, como foi dito, hoje nós vivemos num mundo imediatista. As pessoas querem estalar o dedo e as coisas acontecerem. Oração nada mais é do que o preparo de um solo para o plantio e para a colheita. Quando a gente reza pedindo uma orientação, eu estou preparando o meu solo. Quando eu rezo agradecendo, eu estou agradecendo a minha colheita. Isso é oração. Isso é sentir. E muitos, pelo imediatismo, querem apenas acender a vela. Aí entra um outro contexto importantíssimo. Quando você, umbandista, acende uma vela, faz uma oferenda, nada é entregue, simplesmente acendo a vela e vou embora. Há necessidade da tua mente entrar em sintonia. E esta sintonia é feita pela oração. E aí eu vou para dentro do terreiro. Quando eu canto um ponto, eu rezo aquele orixá, aquele guia, aquela entidade. Quando eu estou numa gira cantando, eu estou rezando. Quem canta, reza. Quem reza, canta, já dizia Preta Velho. Nós precisamos entender que naquele momento em que eu estou cantando, eu estou rezando. Por isso a necessidade de você sentir o ponto, a oração, que aquele ponto vai se transformar e já é a oração para que você possa entrar em sintonia. Nenhuma oferenda, nenhum preceito é feito sem a oração. A todos os momentos da nossa vida, nós precisamos entrar em oração. E aí, como eu disse, eu aprendi que rezar era se ligar a Deus e aos orixás. De que repetir as palavras era simplesmente ler. Mas quando eu sentia as palavras, eu entrava em sintonia. E aí, com o tempo, eu descobri algo mais profundo lá atrás da minha juventude. Quando vovó Maria Conga disse
que Deus gosta quando a gente conversa com Ele. Na simplicidade, ela sempre dizia isso. E como é conversar? É quando você faz uma prece e você conversa com Deus. Quando você diz a Deus tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa, mesmo sabendo de que Deus e os orixás já sabem o que você precisa, mas esse ato de humildade que a oração nos propõe, que nós, criaturas, nos envergamos ao nosso Criador, é algo sublime, é maravilhoso. É algo que nós precisamos entender e praticar diariamente. Eu poderia dizer que a oração ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é quando louvamos ao Criador, louvamos o orixá, louvamos a força divina e compreendemos de que existe uma força maior a nos guiar. A segunda parte é quando nós agradecemos. Agradecemos de verdade por tudo que temos e pelo que não temos. Por tudo aquilo que estamos ganhando ou tudo aquilo que precisamos, quando nós agradecemos. E a terceira parte, que deveria ser a mais simples, mas para que nós é tão complexa, é o pedir. Quando nós pedimos. E esse pedir deveria ser bem menos, porque Deus, os nossos orixás, guias e protetores, já conhecem um pouco da nossa trajetória terrena. Sabem, na verdade, aquilo que precisamos. Mas aí você pode me perguntar, mas se Deus sabe tudo, e se os orixás já sabem tudo, se os nossos guias sabem tudo, por que eu tenho que rezar? Porque eu respondo a você, entrar em sintonia com o divino. Eu preciso estar presente. O médico sabe muitas vezes o que você precisa, mas você precisa ir a ele para que ele possa receitar a você. Quando você chega, ele já sabe. Quando você fala, ele sabe. Nossos guias já sabem. Deus sabe. Mas nós precisamos ter a humildade de gerar energias, porque quando nós estamos em oração, e essa oração é verdadeira, é pura, é sincera, quando o nosso coração se abre de verdade, nós criamos energias. E essas energias são assim espalhadas ao nosso redor. E como em antenas de rádio, elas emitem mensagens para o astral. E todos aqueles seres afim a nós, todos aqueles seres que estão ligados à luz são atraídos. Até mesmo e principalmente aqueles a quem nós estamos assim endereçando as nossas orações. Então, rezar não é simplesmente palavras ou cânticos. Rezar é sentimento. Nós precisamos colocar nas nossas orações os nossos sentimentos. Mesmo que você fale uma Ave Maria, um Pai Nosso, mesmo que você faça uma oração ao seu orixá, ao seu preto velho, ao seu caboclo, precisa-se ter essa sintonia, esse sentimento que deve ser colocado de verdade, puramente de verdade, em cada ato, seja numa vela, seja num prato de oferendas, seja numa flor. Nós precisamos aprender a louvar o nosso Deus, verdadeiramente a entender a importância dos nossos orixás, guias e protetores, agradecer por tudo que temos e pedir sim, como minha mãe de santo sempre dizia, filho, pede sempre forças, paciência e luz, que o resto te será dado e o resto virá até você. Então é preciso que vocês possam entender. Você é um bandista que está chegando hoje na Umbanda, você que já é da Umbanda há muito tempo, de repente você tem o hábito de fazer suas orações, intensifique.
Para nós, quando começamos, para os jovens, quando começa, reza, meu filho, reza, e o tempo passa e a gente vai escutando isso constantemente, principalmente quando nós vamos numa gira de preto velho, na ânsia, no desespero de achar que eles vão passar uma lista pra gente, que é o banho com a erva mais mirabolante do mundo, ou que nós vamos ter que acender 300 velas, e o preto velho humildemente diz, filho, reza. Eu escutei isso várias vezes da minha preta velha, tia Maria. Filho, reza. Reza sempre. Reza porque Deus escuta o teu coração. Teu orixá que você carrega, ele te escuta através das tuas orações. E ele vai estar sempre presente para te ajudar. Muitos se decepcionam porque esperam coisas demais de uma entidade. E quando na simplicidade, na humildade, nós escutamos uma entidade dizer, filho, reza. Mas como é rezar? Rezar é abrir o coração. Rezar é ter fé. Rezar é praticar diariamente o bem, o caminho aberto, o perdão, a tolerância. E acima de tudo, rezar também é servir. Porque quando estendemos a mão ao nosso irmão, quando nós abrimos o nosso coração em ajuda ao nosso irmão, isso também é reza. Lembra que eu disse que quando eu canto um ponto, eu rezo. Quando eu repito, eu rezo. Então, aquele momento é sublime quando nós ajudamos. E esse servir deve ser constante, porque esse servir é uma oração. Quando nós colocamos naquele ato de ajudar o nosso irmão, seja por uma palavra, seja por uma atitude, seja por algo material, é também oração. Porque nós vamos pedir a Deus, a Olorum, a Oxalá, aos nossos pais e mães espirituais, que eles possam abençoar aquele irmão que está precisando de ajuda. E com certeza, isso é oração. Minha avó sempre dizia, minha falecida avó, e vocês devem achar estranho que eu sempre falo nas pessoas do passado, porque os nossos, os que vieram antes, principalmente na minha vida, me ensinaram muito. Foi a minha avó, foi minha mãe de santo, foram outras pessoas que vieram antes de mim, que com os anos, com a velhice, nos ensinaram e me ensinaram muito a ser o que eu sou hoje. A ter um pouco mais de fé, um pouco mais de oração e entender a cada um. E a minha avó sempre dizia de que nós deveríamos rezar ao levantar, rezar ao dormir, agradecer a todo momento. Até o ato de comer. Você que está me ouvindo, eu te pergunto de verdade, você tem o hábito de rezar, de agradecer, porque agradecer também é oração pela comida que você recebe? Você quando levanta para trabalhar, para estudar, para ser o seu dia a dia, você agradece a Deus por esse dia? Ou você já começa desesperado? E quando você dorme? Você agradece pelo dia que passou e entrega seu sono a Deus, ao teu orixá, Oxalá, Jesus? Vamos parar para pensar, vamos parar para ver realmente se eu estou entrando em ligação. Torna a dizer para você um bandista, não adianta você colocar a guia nos pescoços, as mais belas guias. Não adianta você colocar a roupa mais bonita. Não adianta você vestir branco se você não pratica a oração de verdade para com seus guias, para com seus orixás, para com Deus. Se você não tem um pouco de ligação diária, não é só no dia da gira, mas é todo dia. Porque ser médium de Umbanda é ser médium todos os dias. E quando eu falo todos os dias, eu não estou falando em corporação, eu estou falando em sensibilidade, em sentimento, em reza, em fé e em prática. Então hoje, eu acredito que você vai entender de que a oração não é só realmente
Vou repetir, é o sentir. E quando sentimos, como dizia a vovó Maria Conga, se bota uma pedra na ponte para que ela possa crescer. Eu desejo a vocês de coração e que na minha reza possa alcançar a todos vocês que estão conosco nesse Falando Umbanda. Rogo a meu Pai Oxalá, a algum Senhor dos Caminhos, que possa abrir o seu caminho hoje, neste dia de hoje e em todos os dias que virão. Que você tenha prosperidade, que você tenha saúde, que você tenha calma, que você tenha tolerância, que você tenha entendimento de tudo aquilo que você precisa passar e de tudo aquilo que seu orixá, em nome de Deus de Olorum, está pronto para lhe oferecer. Caminhos abertos eu desejo a você nas minhas orações. Muita paz, muita alegria, muita vitória no corpo e na alma. Um grande abraço para vocês. Que nosso Pai Oxalá cubra sempre vocês. Que a falange dos pretos velhos, que são o exemplo de oração e reza, possa abençoar a cada um de vocês, trazendo sempre a cruz sagrada, a luz e as bênçãos. Tudo de bom para vocês. E tenho certeza que cada um de vocês estará na minha oração. Fiquem com Deus, fiquem com Oxalá. Um grande abraço.